Numa obra de infraestrutura, um dos cuidados fundamentais que o gerente de contrato e todos os engenheiros e gestores envolvidos com a obra têm que ter diz respeito ao cuidado com a preparação e produção de documentos que registrem tudo aquilo que aconteça durante a execução da obra. Antes da celebração do contrato, mas a gente falando aqui mais especificamente da administração contratual, sobretudo do que acontece após a assinatura do contrato e após a ordem de início dos serviços, ou seja, durante a execução da obra. Fazer a administração contratual ou realizar uma administração contratual bem feita significa que as pessoas que estão no dia a dia da obra precisam construir uma série de documentos que vão compor como que uma espécie de filme. Documentos esses que juntos, cada fotografia, cada carta diário de obra, cada ata que seja produzida ao longo do contrato, quando colocada uma junto da outra, possa meio que contar um filme, contar o filme da obra, daquilo que aconteceu desde o início até o seu final. De forma que as circunstâncias de fato ocorridas durante a sua execução possam estar bem evidenciadas e bem documentadas para servir de prova numa eventual discussão de um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro ou de qualquer outro problema que aconteça durante a execução da obra. A aplicação de multa, uma defesa de multa, enfim, a administração contratual tem uma infinidade de usos, as possibilidades que ela traz para o gestor, quando bem feitas, são enormes e muitas vezes nem antevistas, dado o potencial que elas têm. Não só de fazer com que o construtor possa buscar aquilo que é seu direito, mas também o dono da obra também possa se defender do construtor quando for este o caso. Mas para isso tudo, seja para o dono da obra ou para o construtor ou empreiteiro, é fundamental que os registros produzidos sejam claros, sejam analíticos, sejam suficientemente profundos e detalhados quanto ao que aconteceu e tenham validade jurídica. Ou seja, que eles possam ser usados tanto num processo administrativo, num processo negocial, ou no limite num processo judicial ou até mesmo arbitral. E quando a gente está falando desse assunto, a gente, como eu já disse, a gente acaba trazendo para junto, para perto, para o universo dos contratos de engenharia, uma matéria que é estudada nos cursos de direito e que aqui vai ter uma aplicabilidade muito grande, a compreensão disso passa a ser muito importante, porque é justamente a disciplina das provas, né? Como é que juridicamente uma prova pode ser considerada válida e como é que ela deve ser produzida para que ela seja considerada válida. Então, antes de eu falar um pouco sobre quais os principais meios de prova que a gente tem em cada um usualmente tem nas obras de infraestrutura, sejam elas públicas ou privadas, eu queria fazer só uma breve introdução sobre a questão das provas, como ela é tratada, quais são os princípios ou os tipos de provas que as normas jurídicas, o universo jurídico prescreve para o trato desse assunto. Então, assim, a gente começa no Código Civil, só fazendo uma ressalva inicial, esse assunto das provas é um assunto, quando estudado nos cursos de direito, é um assunto muito longo, muito denso, muito profundo. Normalmente é objeto de leituras e estudos ao longo de várias aulas, às vezes ao longo de várias disciplinas, a maneira de se produzir provas, o como se produzir prova em juízo e fora da justiça também, ou seja, nos negócios do dia a dia, de forma que essas diretrizes ou esses princípios são muito longos, a gente não vai ter como aprofundar isso aqui nesse vídeo, mas vamos trazer aqui algumas pequenas noções para nos ajudar depois a entrar na matéria propriamente dita dos contratos de infraestrutura. Tá? No artigo 212 do Código Civil, a gente tem, por exemplo, esse artigo que diz o seguinte: salvo o negócio a que se impõe forma especial. O que significa essa primeira frase? Tá? Vamos combinar ela com o artigo 104
inciso 3 também do Código Civil. O que diz essa frase? Salvo, ou seja, excetuado aquele negócio ao qual se impõe uma forma especial, ou seja, existem alguns negócios jurídicos que para serem provados, para serem objeto de prova, precisam seguir uma determinada forma prescrita em lei. Por exemplo, uma compra e venda de imóvel acima de um determinado valor. Existe um piso, eu não estou lembrado aqui qual é, mas é um negócio que, para que possa ser registrado em cartório, ele precisa ser celebrado através de uma escritura pública de compra e venda. Se não for, ele não tem validade. Tá? E em diversas outras circunstâncias, a lei vai exigir ritos, processos ou premissas específicas que, se não forem observadas, não serão suficientes para fazer com que o documento que ateste aquele ato ou aquele fato sirva como prova. Nesse caso, quando não existe, ou seja, sempre que não existir essa exigência específica, o fato jurídico, aí continuando o artigo 212 do Código Civil, o fato jurídico pode ser provado mediante 1. Confissão, 2. Documento, 3. Testemunha, 4. Presunção e 5. Perícia. E no Código de Processo Civil, que é um código que é muito mais usado no universo judicial ou jurisdicional, a gente também tem uma série de prescrições tratando da produção de prova testemunhal, documental, etc. Mas eu queria mencionar apenas um artigo que vai nos ajudar a depois percorrer as provas que a gente vai falar, que é o artigo 369 do Código de Processo Civil, que é o seguinte, ele diz o seguinte: as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, a gente percebe que, de uma maneira geral, todos os documentos, a gente não está falando de provas específicas para as quais seja exigido um rito específico, tá? Mas documentos, contratos, cartas, testemunhos, perícias, vídeos e uma série de outras que surgiram, inclusive, com o uso. A gente costuma dizer que a vida real corre muito mais rápido do que o universo jurídico. O universo jurídico é lento para acompanhar a vida real. A gente tem, por exemplo, o surgimento de e-mails, mensagens de WhatsApp, a gente vai falar um pouco sobre isso, surgiram no universo negocial empresarial antes de serem regulamentados ou sofrer qualquer tipo de tratamento jurídico. Todos esses meios, desde que, como o Código diz, sejam moralmente lícitos, moralmente legítimos ou ilegais, podem ser utilizados como um mecanismo de prova de um negócio jurídico ou daquilo que aconteça durante ou após a celebração de um negócio jurídico, ou, no nosso caso específico, durante a execução de um contrato. Tá? Quando a gente vem já para o universo específico dos contratos de engenharia, contratos de infraestrutura, a gente tem principalmente quais são os principais tipos de documento que a gente usa. São cartas ou ofícios trocados entre as partes, relatório diário de obra, consultas técnicas, atas de reunião, e-mails, vídeos e fotografias, ata notarial, nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco, e troca de conversa em SMS, aplicativo como WhatsApp e Telegram. E de forma específica, falando agora um pouquinho sobre cada uma delas. Começando pelas cartas. As cartas e ofícios trocados entre as partes são, num processo de administração contratual, um mecanismo muito utilizado. E para diversas finalidades, desde meramente entregar uma medição, ou cobrar a incidência de um reajuste, ou informar que as condições pactuadas no contrato
não estão sendo observadas, as premissas estabelecidas por uma das partes não estão sendo cumpridas e, portanto, pedindo providências para que isso seja resolvido e informando, inclusive, que aquilo está gerando algum tipo de prejuízo em produtividade ou atraso na execução e conclusão das obras. Tá? Então, assim, a matéria daquilo o que pode ser tratado numa carta ou num ofício é absolutamente livre, é absolutamente amplo, a gama de assuntos que pode ser colocada nesse meio de prova. Mas o que é importante, sobretudo, a gente ter em mente é que, uma vez fazendo uso desse mecanismo, é fundamental que a gente não só detalhe muito bem e explique muito bem aquilo que está sendo posto na carta, seja uma cobrança, uma reclamação ou uma reivindicação, mas que a gente também tenha a carta, por mais óbvio que isso possa parecer, a gente tenha a carta assinada por quem a está enviando, assinada e rubricada, tá? Acompanhada dos anexos que ela tiver de levar, e protocolada no cliente ou na outra parte, se é o do empreiteiro que está protocolando junto ao dono da obra, que ele tenha a prova de que a carta foi efetivamente entregue. Tanto em meio físico, um protocolo através de um carimbo, a assinatura da pessoa autorizada para receber, quanto também através do envio de e-mail. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tá? Por que eu digo isso? Pode parecer um tanto óbvio, mas olha, o tanto de vezes em que eu já fui chamado para tratar de alguns problemas de obra, alguns desequilíbrios, e que precisavam ser objeto de uma preparação de um pleito ou coisa do tipo, e para os quais a gente precisava se fundamentar em documentos. E eu perguntava para o gerente do contrato, olha, mas sobre esse assunto, você mandou alguma carta? E o gerente dizia, mandei. E cadê? Deixa eu ver. E eu já vi as seguintes situações, mais de uma vez. Ou o gerente tinha a carta somente digitada no seu computador, e se tinha impresso, assinado e enviado, não tinha mais o arquivo. Ou então tinha enviado, mas não sabia onde tinha guardado. Ou tinha a carta impressa, mas somente assinada por ele, não tinha a prova de que ela tinha sido entregue, com a data e o recebimento, ou então não sabia onde ela estava guardada, se fosse no arquivo físico ou no arquivo digital. E aí, o que acontece? É como você chamar ou convocar um soldado para uma batalha e entregar para ele um monte de bala molhada ou vencida. Não vai ter utilidade nenhuma. A gente pode até ter o registro, do ocorrido, mas se eu não tomo esse cuidado de assinar e protocolar e guardar e saber onde achar para fazer o uso dela, se e quando ela vier a ser necessária, não vai ter serventia nenhuma, tá? A mesma coisa alguns documentos, né? Entrega de projeto, revisão de projeto de desvio de tráfego, entrega de liberação de área ou licenças e tal, de uma parte a outra. É importantíssimo que a gente tenha também o registro da entrega efetiva de uma parte a outra quando elas estão efetivamente prontas e são disponibilizadas de um lado a outro. Além disso, a gente tem o diário de obra. O diário de obra é a ferramenta, nós poderíamos dizer, a ferramenta crucial, fundamental, que pode e deve ser usada em qualquer obra de infraestrutura, seja ela pública ou privada. E isso não apenas porque o CONFEA assim o diz, o CONFEA tem uma resolução regulamentando o uso e determinando que o diário de obra é um documento fundamental dentro das obras, mas também porque o TCU, no que diz respeito às obras públicas, também tem uma série de decisões, uma série de acórdãos em que ele fala sobre a obrigatoriedade da existência, manutenção e preenchimento de um diário de obra.
Mas não só por isso, não só por conta dessas imposições legais é que o diário de obra existe ou deveria existir, mas sim porque ele é, de fato, o instrumento onde são detalhados de maneira mais precisa, mais profunda e mais analítica tudo o que acontece no dia a dia de uma obra. Eu gosto de imaginar o diário de obra como aqueles livros, eu acho que se chama flipbook, em que você, o livro grosso que você passa rápido de uma folha da outra e você vê as figuras em movimento. O diário de obra deveria ser como um livro desse, em que você, ao passá-lo uma folha para outra, você consegue ver a obra em movimento. Tudo que acontece dia após dia, um dia após o outro. Então, é nele, portanto, que tem que estar registrado todo o efetivo que está na obra, seja do direto quanto indireto, a administração local, quanto o pessoal de mão de obra direta e apoio, a quantidade de máquinas e equipamentos que estão alocadas na obra, as frentes de serviço que estão sendo atacadas, que estão passando por intervenções dia a dia, a evolução ocorrida em cada dia, e em caso de registro de chuvas, registro de interferências, tudo o que acontecer durante a execução de serviços com o máximo de detalhe possível. E sempre que surgir um problema, registrar isso. O porquê que uma determinada frente não avançou, porque encontrou uma interferência que não estava prevista, ou porque o projeto se mostrou falho, ou porque houve uma determinação de alguma autoridade pública, ou então porque faltou material, ou então porque o equipamento quebrou, enfim. Lembrando que o diário de obra é um documento produzido, que deve ser produzido e assinado por ambas as partes de um contrato de infraestrutura, pelo empreiteiro e pelo dono da obra, pelo empreendedor. De forma que tem que estar lá tudo que seja benéfico e desfavorável a um lado e outro. O diário de obra não é um local para julgamentos, não é um local para se emitir julgamentos ou opiniões sobre o que está sendo feito ou o que deve ser feito, sobre o que está... julgamentos de valor, e sim registros objetivos quanto ao que de fato aconteceu. A valoração jurídica daquilo tem que ser dada, quando for o caso, num segundo momento, de acordo com as premissas contratuais e responsabilidades e obrigações de parte a parte. Então é imprescindível que o diário seja o mais analítico possível, tenha campos para registro do pessoal, equipamento, atividades, inserção de fotos, se possível, e a forma dele é livre. Existem uma série de modelos de diário de obra na internet, modelos em Excel, que é o que a maioria das obras costuma utilizar, mas existem também já algumas obras que têm utilizado o diário de obra eletrônico, uma plataforma online que cada parte recebe o seu login e senha para fazer os registros e assinaturas. Mas o fundamental, que além dele ser muito bem detalhado, e para isso algumas empreiteiras e alguns proprietários de obra designam inclusive pessoas para fazer exclusivamente essa função todo dia, e muitas vezes essa é uma função que ocupa muito tempo, demanda muito tempo da pessoa responsável. É fundamental que, além disso tudo, ele seja assinado por ambas as partes, pelo representante legal, contratual de ambas as partes. Senão ele também não vai ter a eficácia jurídica esperada. Eu já também fui chamado em determinada oportunidade, uns bons anos atrás, a empresa em que eu trabalhava teve uma obra que passou por um acidente, uma barragem rompeu, e quando a gente começou a trabalhar no caso, né, que demorou muito tempo, uma série de questões e responsabilidades envolvidas, uma das primeiras perguntas que a gente fez quando chegou lá
foi cadê o diário de obra para a gente ver o que aconteceu efetivamente na estrutura lá. Tinha surgido, o acidente tinha surgido a partir do vertedouro, era uma pequena central hidrelétrica. E o que aconteceu é que quando a gente foi ver o diário só estava todo registrado, o dia a dia da obra estava todo registrado, porém de maneira limitada, não tão de forma analítica quanto deveria ou poderia ser, e estava apenas no computador da equipe de engenharia. Não tinha sido impresso e as assinaturas de parte a parte não tinham sido colhidas. Era uma obra de grande dimensão e a gente encontrou isso, e infelizmente isso é mais comum do que a gente pode imaginar, do que se possa imaginar. Diários que são feitos de maneira muito pobre, ou então são feitos, mas não são assinados por ambas as partes. Tá? Além disso, a gente tem também as atas de reunião. Normalmente é usual que em obras de infraestrutura hajam reuniões semanais, quinzenais ou mensais para tratar de assuntos do dia a dia, em que ambas as partes, contratante e contratado, tratam de assuntos diversos do dia a dia e vão ali fazendo seus registros daquilo que foi constatado, daquilo que precisa ser feito, definindo responsáveis, definindo prazos de quando aquilo deverá ser feito. E essa também é uma ferramenta importantíssima para fazer registros de quebras de premissas ou quebras de obrigações de parte a parte. Tá? Inclusive quantificando problemas e detalhando o que de impacto aquela quebra de premissa ou de obrigação causou no outro lado. Mais uma vez, uma vez sendo registrado, uma vez sendo colocado na ata, é fundamental que imprima-se a ata e todos os participantes sejam identificados e assinem a ata, assinem, rubriquem, e cada um guarde a sua via. Pode parecer uma recomendação meio boba, meio tola, mas olha, é muito comum a gente ver isso mundo afora, Brasil afora, em muitas obras das quais eu já participei. A gente vai olhar as atas de reunião, está tudo apenas no arquivo Word ou Excel no computador. Quando muito, às vezes dá a sorte do sujeito ter circulado por e-mail. E vale circular por e-mail? É melhor do que não circular. A gente pode sim discutir a validade daquilo que está na ata se ela tiver circulado por e-mail, mas a gente vai deixar flancos abertos para o outro lado discutir a validade, dizendo que, olha, você mandou, foi um arquivo que você fez, mas eu não validei, ela não tem eficácia jurídica plena, e isso vai dar muito trabalho e vai demandar um tempo enorme até que isso seja resolvido. E uma administração contratual bem feita tem que, justamente, dentre tantas coisas, procurar evitar isso, que se perca tempo discutindo assuntos bobos. Por isso que esses cuidados simples, bobos, são muito importantes. Fez a ata, imprime e todo mundo assina. Assina e rubrica para que o registro possa ter uma eficácia ampla, plena. E-mails. Algumas pessoas me perguntam se e-mails podem ser utilizados como mecanismo de prova na administração contratual. E eu digo, sim, eles podem ser utilizados. Vêm sendo utilizados, são muito utilizados já como meio de prova em arbitragens, em pleitos administrativos e também em processos judiciais. Mas o e-mail também ele não é, da mesma forma que a carta ela não é imune a questionamentos, o e-mail ele também pode ser objeto de eventuais questionamentos quanto ao seu conteúdo, à sua validade, seja porque foi enviada por alguém que não tinha poderes para outro que não tinha poderes de receber ou de resolver o assunto. De forma que é muito importante a gente ter o gestor do contrato e as pessoas que estão na gestão de uma obra de infraestrutura conheçam muito bem o tipo de governança que se deve ter no tipo de contrato que você está inserido. Por exemplo, se é uma obra privada, normalmente existe uma cláusula que trata detalhadamente de comunicação, de como deve ser feita a comunicação entre as partes. Se for carta, deve ser direcionada à empresa, aos cuidados de fulano de tal, no endereço tal,
ou então o e-mail deve ser para o e-mail tal, e já estabelece lá no contrato. De forma que registros oficiais ou de fatos que sejam efetivamente possam, a parte queira que sejam alegados, que sejam usados como sendo registrados de forma oficial dentro de um contrato dessa natureza, precisam obedecer esse rito, sob pena de não ter eficácia. Isso não quer dizer que outros e-mails enviados por outras pessoas de parte a parte também não possam ser utilizados. Até podem, mas é importantíssimo que se siga o rito que está no contrato. Sobretudo se ele for um contrato privado. Contratos públicos, normalmente não há isso. E cada vez mais os órgãos públicos usam o e-mail como uma ferramenta de controle, gestão e administração contratual no dia a dia. Nada impede que esses e-mails sejam utilizados como mecanismo de prova. Até porque, lembrando do artigo 369 do Código de Processo Civil, que a gente leu no início, ele é um meio moralmente legítimo e é lícito. Ele não está... o uso dele não está detalhado na legislação como poderia ou deveria estar, mas ele é um meio lícito de prova. Então ele pode sim e é utilizado. É claro que o e-mail é passível de falsificação, de adulteração? Mas da mesma forma uma carta também é. E para isso existem procedimentos próprios para se questionar, sobretudo judicialmente, quanto à validade de uma prova, ou se ela for falsa ou coisa do tipo. O questionamento quanto a uma prova eventualmente falsa, tá? Mas, e sim, respondendo taxativamente, sim, o e-mail é um mecanismo, é um meio de prova, sim, possível de ser usado, é usualmente utilizado, então a gente tem que não só utilizá-lo muito bem, tal como a gente usa as cartas, mas também ter cuidado com o que escreve neles. Porque, como se diz nos filmes de policial, nos filmes americanos de polícia, né, aquilo que a gente falar pode ser usado contra a gente, tá? E o que eu sempre recomendo também quando falo no e-mail sempre que você estiver tratando de um assunto de obra e você vai mandar um e-mail, seja ele para quem for, depois de mandar o e-mail, pergunte a si mesmo, o conteúdo que eu estou enviando nesse e-mail, ele pode ser importante no futuro, caso exista algum tipo de litígio, seja ele uma negociação, ou seja mesmo um litígio na justiça ou numa arbitragem. Esse conteúdo pode ser importante ser usado? Se a resposta for sim, ele pode em determinado momento ser usado para isso, então eu recomendo sempre que, além do e-mail, transforme o e-mail numa carta e também protocole a carta. Tá? Outro tipo de registro que a gente deve fazer sempre em obras de infraestrutura, deve usar com bastante abundância e sabedoria, são vídeos e fotografias. Vídeos do que esteja sendo feito, dos serviços que estejam sendo executados, de problemas que sejam enfrentados e fotografias também. O cuidado que a gente tem que ter com vídeo e foto é que nos smartphones que a gente usa para fazer normalmente esses registros, a gente até pode inserir a data, mas a data ela sempre é editável e, portanto, é questionável, é facilmente questionável. Se a gente quer que uma determinada foto, a gente tenha um registro de que aquela foto foi efetivamente tirada naquele dia, então eu dou os seguintes conselhos. Ou a gente manda por e-mail para o outro lado aquela foto naquele dia. Daí é importantíssimo, eu sempre falo, a contemporaneidade do registro, a gente ter o registro contemporâneo ao fato. Não adianta a gente querer mandar a foto apenas 1 ano depois, 2 anos depois, meses depois do fato ter ocorrido. Essa aí a gente quebra uma premissa, uma boa prática de administração contratual, vai tornar o uso e a aplicabilidade daquela foto absolutamente questionável, tá? Ou então, se eu quiser ter a foto apenas guardada comigo, eu também posso fazer a foto deixando no canto da foto um jornal do dia ou uma revista da semana, e em que vai aparecer junto com aquela cena que eu quero retratar, também o registro de uma publicação
que existia naquele mesmo dia. Então, assim, no mínimo, aquela foto vai ficar registrado que, no mínimo, no dia ou na semana em que saiu aquele jornal ou revista, aquela foto foi tirada. Pode até ter sido no futuro. Antes não foi, tá? Mas se eu também quero... Uma maneira também da gente fazer bom uso da foto é tirar a foto e colocá-la no diário de obra. Normalmente, hoje, os diários de obra têm campo para que se insiram fotos. Então, se eu quero registrar um determinado acontecimento também de forma visual, eu narro o que está acontecendo no diário de obra e insiro a foto no diário daquele dia. Uma vez ele impresso e assinado por todo mundo, aquele registro passa a ter a amplitude e a eficácia plena. Tá? E os vídeos, um expediente que a gente também pode utilizar nas obras é, uma vez gravado o vídeo, se eu quero registrar quando ele foi feito, eu posso subi-lo, eu posso fazer o upload, carregá-lo no YouTube ou alguma plataforma de vídeo, onde também a gente terá a prova de que pelo menos naquele dia, daquele dia em diante, o vídeo foi feito. Tá? Mas além disso tudo, eu posso também, agregando a isso tudo, posso fazer uso de uma ferramenta que é pouco conhecida e pouco usada ainda nas obras de infraestrutura, chamada ata notarial. O que é a ata notarial? A ata notarial é um documento feito por um oficial de um cartório de títulos e documentos, um cartório de registro público. Esse cartório, onde a gente vai reconhecer firma, autenticar documento, alguns desses cartórios oferecem esse serviço e a ata notarial, esse serviço está previsto na legislação, tá? E ela se constitui no seguinte: digamos que eu quero registrar um determinado acontecimento. Por exemplo, é muito usado no dia a dia, por exemplo, uma pessoa difamou a outra, falou mal da outra, ou xingou numa rede social. Mas a pessoa que fez isso pode ir lá e pode apagar da sua rede social e a pessoa depois não vai ter como provar. Se ela não deu um print da tela ou se depois vai acessar pelo link e não tiver mais lá. Então essa pessoa pode se dirigir a um cartório, pedir para o oficial do cartório acessar aquele endereço eletrônico, o site, a plataforma, a rede social da pessoa, dar o print e aí ele atesta com fé pública, porque o oficial de cartório tem essa prerrogativa, atesta que de fato aquela publicação com aqueles dizeres estava lá naquele dia. Tá? Quando a gente traz isso para o universo das obras de infraestrutura, a aplicabilidade passa a ser também imensa. E poderia citar vários casos, mas eu vou contar aqui uma breve história que ilustra bem um uso que se pode dar da ata notarial. Alguns anos atrás eu auxiliava na administração contratual de um empreendimento aqui de grande porte e por conta de desavenças e divergências entre a empreiteira e o cliente, que era o poder público, a empreiteira suspendeu o contrato unilateralmente. E era um equipamento, tá? Um hospital, com várias coisas já prontas para uso, entregues, inclusive equipamentos, mobília, equipamentos de pequeno uso, mas de grande valor, de pequeno tamanho, mas de grande valor, estavam sendo instalados respiradores, camas, geladeira, televisão, coisas do tipo, em vários ambientes. Alguns ambientes já estavam prontos, outros não. Mas o cliente, o meu cliente na época, o empreiteiro, em função das divergências, decidiu que iria suspender a obra. E como de fato suspendeu. E aí um cuidado que a gente teve foi, disse, olha, a gente precisa entregar a obra no estado em que está. Mas vai que a gente volta, depois negocia e volta, o estado de beligerância acaba e retoma o contrato. Quando a gente entrar lá dentro, quando a empreiteira entrar lá dentro de novo, vai que alguma coisa tenha sido destruída, desfigurada ou até mesmo roubada. Como é que a gente vai provar que entregou para eles dessa forma? Então, o que a gente fez? A gente contratou um cartório, contratou um cara que faz filmagem de evento, e foi acompanhado desse cara, o cara do cartório e o cara da filmagem. Ficou um dia inteiro
filmando todos os ambientes do hospital. Todos os ambientes. Um por um. Mostrando o que existia dentro deles, o que estava pronto, o que estava instalado. Ele não estava narrando, ele estava passando o filme, sala por sala. Depois disso, o arquivo de vídeo, que durou várias horas, foi baixado para um HD de um computador e um técnico de informática criou uma chave, um código daquele arquivo junto com o pessoal do cartório e o cartório emitiu uma ata notarial dizendo que aquele vídeo filmado naquele dia, com tanto tempo de duração, de fato foi naquele dia, tem aquele conteúdo, que aquele conteúdo é verdadeiro, tem, portanto, fé pública. Tá? O que aconteceu? 2 meses depois a obra voltou. E quando a construtora entrou, várias coisas tinham sumido. Provavelmente foram roubadas ou alguma coisa assim, ou a vigilância não foi suficiente. Enfim, não é o caso agora a gente discutir. Mas tinham sumido. E aí, para discutir o na hora, se efetivamente aquilo tinha sido entregue ou não se fazia mais necessário uma discussão sobre quem tinha razão ou não. Eu tenho razão ou não, quem tem sou eu. Por quê? Porque a gente tinha o vídeo com fé pública, registrado através de uma ata notarial. Tá? Então foi só passar o vídeo de cada ambiente, olha, aqui em tal ambiente sumiu isso. Passava o vídeo que estava lá naquela sala e via que não estava mais. E aí constatou-se que o prejuízo, que de fato aquilo que estava sendo narrado do que não existia mais, tinha sido entregue já. Então, assim, uma ata que custou pouco, sei lá, um custo desse tipo, custou 2, 3 mil reais, mas evitou um prejuízo que, no caso, superou a casa das centenas de milhares de reais. Infelizmente, aconteceu. Tá? Então, é uma ferramenta que a gente pode usar para vários aspectos, inclusive para registrar condições específicas de obra para as quais a gente queira um registro mais seguro, ou quando o caso do cliente não querer receber a obra, também o empreiteiro pode fazer uso disso para mostrar o estado em que ela estava em determinada data específica, determinado momento específico do tempo. E o WhatsApp? Algumas pessoas que trabalham em obras de infraestrutura, eu tenho visto que têm utilizado o WhatsApp como o principal meio de comunicação de parte a parte, entre empreiteiro e dono da obra, e vice-versa. E em alguns casos, e isso tem sido cada vez mais comum, as obras terem grupos de WhatsApp, e às vezes mais de um grupo de WhatsApp, inclusive alguns deles tendo representantes do empreiteiro e do dono da obra. E essas pessoas, consciente ou inconscientemente, acabam fazendo um uso do grupo do WhatsApp, fazendo com que ele seja como que um substituto do diário de obra, colocando uma série de registros lá dentro, fazendo uma série de exigências, cobranças, etc. E a gente tem que ter muito cuidado. Quem trabalha em obra de infraestrutura tem que ter muito cuidado com isso. Por diversos motivos. Primeiro, pode ser que você esteja fazendo um registro ali que ache que seja suficiente, mas você está num contrato, por exemplo, um contrato privado que tem regras claras sobre como é feita ou como deve ser feita a comunicação de parte a parte, e não está previsto o WhatsApp como sendo uma dessas maneiras de se comunicar de parte a parte. Era comum, até pouco tempo atrás, ter sempre o seguinte: olha, os meios oficiais de comunicação são carta, no endereço tal, e-mail, nesse e-mail, e fax. Mas hoje fax praticamente ninguém usa mais, é somente e-mail, e nada impede que se coloque o WhatsApp. Um e outro, o empreiteiro e contratante, o dono da obra, coloquem um número de telefone que seja o WhatsApp oficial da obra, por exemplo, para comunicações oficiais. Mas se isso não acontece e você trabalha numa obra privada, você pode até ter um grupo de WhatsApp para comunicações instantâneas, resolver problemas do dia a dia e tal, mas não faça desse grupo e não faça do WhatsApp o substituto do diário de obra. Aquilo que está registrado ali, transporte e, se possível, com muito mais cuidado e nível de detalhe para o diário de obra e para outras ferramentas também, ata de reunião, carta, o que seja. Mas não se confie apenas no que está registrado no grupo.
tá? Porque ele pode ser considerado uma prova, um meio de prova insuficiente, tá? Já no contrato público, não existe essa limitação. Você pode usar qualquer tipo de meio de registro de prova. Então, assim, tem sido também comum se criar grupos e trocas de mensagens entre fiscalização e engenheiros de obra, engenheiros dos empreiteiros, né? E muita gente utilizando essa ferramenta das mensagens instantâneas como que um substituto do diário de obra também, fazendo muito registro, mandando foto de problema, de interferência, de sujeira, enfim, de gente parada, máquina parada, e acha que está bem documentado. Mais uma vez, tem-se que ter muito cuidado. Transporta-se essa informação para o diário de obra. Contudo, nada impede, até porque, voltando aqui ao que a gente falou no artigo 369 do Código de Processo Civil, né? A gente está falando aqui de um meio legítimo, um meio moralmente legítimo, um meio lícito de prova. Então, nada impede que isso que é trocado nas mensagens, exigências, cobranças, registro de problema, etc., seja utilizado por uma parte ou outra como uma prova, ou uma evidência, ou um começo de prova de que aquele fato efetivamente ocorreu e aconteceu, tá? Isso vai ser valorado por quem for o responsável por analisar o caso, seja administrativamente, seja numa arbitragem ou numa ação judicial, tá? O que eu digo é que cada vez mais a jurisprudência em nossos tribunais tem admitido aquilo que se escreve no WhatsApp como prova, ou pelo menos um começo de prova para evidenciar e registrar os fatos que ali estão, tá? Inclusive, eu tenho um cliente que para quem a gente preparou uma defesa recentemente, está sendo cobrado numa ação de indenização em que a outra parte usa como prova os prints da conversa que teve com o outro lado, com a outra parte. Então pegou os prints do que o representante do meu cliente tinha dito para ele e acabou não cumprindo e colocou lá na petição do processo. Tá cobrando, tá aqui, ó, a conversa que eu tive com ele e tal, tudo muito registrado, muito bem registrado, tá? Então a gente tem que ter, ou quem trabalha qualquer tipo de negócio, na verdade, mas sobretudo em contratos de engenharia de infraestrutura, onde essa dinâmica de registro de documentos, essa produção de administração contratual é muito intensa, é necessário que se tenha muito cuidado com o que se escreve, com a necessidade também de se responder aquilo que o outro lado escreveu, para fazer os registros, as respostas, né? Sabendo que isso tudo pode ter um valor relativo, mas no limite pode-se dar um valor muito grande, a depender do caso, daquilo que for registrado. Mas, porém, jamais esquecer ou deixar de priorizar o registro nos mecanismos oficiais, ou seja, diário de obra principalmente, e atas de reunião e cartas, em prol do WhatsApp ou do grupo do WhatsApp, porque isso pode ser muito perigoso, muito danoso.